O Elon Musk e Alexandre de Moraes foram os nomes mais citados nessa manifestação de ontem em Copacabana a favor de Jair Bolsonaro. O ex-presidente fez um discurso aí aclamando o bilionário, pedindo palmas para o empresário estrangeiro que foi definido como um homem que teve coragem de mostrar para onde a nossa democracia estava indo, segundo o Bolsonaro. Vamos assistir a fala dele. Agora, o homem mais rico do mundo, o homem que nasceu na África do Sul, que foi naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que realmente preserva-se pela liberdade para todos nós. É um homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade já perdemos. E eu peço agora, respeitosamente, uma salva de palmas para Elon Musk. Nessa fala aí de Bolsonaro, que durou mais de 30 minutos, ele também lembrou da facada de 2018, da campanha que levou ele à presidência e destacou também a suposta perseguição que ele tem sofrido desde então. O ex-presidente também se defendeu da acusação de envolvimento na elaboração da chamada Minuta do Golpe e voltou a defender a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Muito destaque para a gente trazer aqui no programa e por isso eu já conto com a ajuda então do nosso querido Josias de Souza e também da nossa repórter Daniele Dutra aqui com a gente hoje. Começa com bom dia, sempre bom pra gente começar com calma aqui a semana. Bom dia, Josias. Segundou por aí também? Segundou, muito bom dia a você, Natália, bom dia, Daniele, bom dia a todo mundo que nos acompanha. Vamos lá, bom dia cheio. Vamos nessa. No caso, o segundou da Daniele já começou no domingo, porque ela trabalhou bastante ontem, né, Daniele? Acompanhando esses atos aí no Rio de Janeiro. Então, queria começar com você sabendo quais foram os destaques e a temperatura ali do público, fora só dos palanques também, como os destaques que a gente vai trazer aqui hoje. Bom dia, obrigada pela participação aqui com a gente. Bom dia, Natália, bom dia, Josias, bom dia a todos que estão aqui nos assistindo. Olha, o dia ontem foi literalmente bem quente, né? O Rio de Janeiro estava fazendo um calorão e eu fui, no caso, infiltrada no meio dos manifestantes. Eu cheguei por volta das 9 horas da manhã, andei por toda a orla de Copacabana e me estacionei ali onde as pessoas estavam aguardando a saída do Bolsonaro, dos filhos, do Silas Malafaia, da família, né? A saída do hotel até o trio. E nesse momento que as pessoas aguardavam, a maioria do público eram idosos. Idosos acima de 65 anos, 70, 80. Vi pessoas de muleta, vi cadeirantes, vi pessoas vi pessoas assim, bem idosas, ali naquele sol aguardando a passagem. E nisso que o Bolsonaro passou, que o Silas Malafaia passou, algumas idosas se machucaram, foram ali arrastadas, né, no meio daquela multidão, outra caiu, machucou o pé. Enfim, foi uma pequena confusão ali logo no início, mas ainda assim as pessoas não desanimaram, continuaram até o final. E depois disso, ao longo, né, dos discursos, o que eu percebi as pessoas acham que Elon Musk é bolsonarista, depois dos últimos acontecimentos na semana passada. As pessoas elas acreditam, de fato, né, que o Elon apoia Bolsonaro, apoiam o Brasil. Algumas pessoas fizeram camisa em homenagem a ele. Isso tudo é muito curioso. E conforme o Bolsonaro ia falando, o que eu percebi foi que os apoiadores acreditam que tudo não passa de uma grande injustiça. Bolsonaro ele é um homem extremamente injustiçado para os seus apoiadores. Eles não param para analisar, para refletir em nenhuma outra coisa diferente do que ele fala. O que o Bolsonaro fala é verdade absoluta, foi o que eu notei. Então, assim, as pessoas elas falaram ali, né, umas com as outras, enquanto o Bolsonaro mencionava a situação dele, citaram até Daniel Silveira, falaram que ele também foi um outro grande injustiçado, preso por opinião, e a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, logo no final de toda essa manifestação,
eu estava aguardando também a passagem, né, dos políticos, das pessoas, e eu ouvindo ali as conversas, interagindo, e muitas pessoas gritavam: volta Bolsonaro. E eu ficava pensando, será que as pessoas, os apoiadores, eles lembram que o Bolsonaro está inelegível? Porque também tem isso. Bolsonaro ele não fica anunciando que ele está inelegível. Então eu falei, talvez você já tenha esquecido disso, desse fato aí importantíssimo, que ele só pode voltar se ele estiver elegível e não é mais o caso. Então eu questionei, né, para uma moça, eu falei, mas olha, ele não está inelegível, e agora? O que acontece? Ah, mas a gente tem que continuar tentando, né? A gente tem que ver quem vai vir no lugar dele. Eu acho que ele vai indicar o Tarcísio. E eu falei com uma outra moça que ela falou assim, olha, eu não sei, pode ser o Tarcísio, pode ser a Michelle Bolsonaro, né, a ex-primeira-dama. E aí uma outra moça, né, uma segunda senhora, se meteu ali na conversa e falou assim, ah, não, mas a Michelle não. Ela não é preparada, né? O Tarcísio é muito mais preparado. E aí, no meio daquela conversa, eu perguntei, mas e os filhos, né, que estão na política há tantos anos? E essa foi a frase mais curiosa. Ela virou para mim e disse, amiga, os filhos são todos queimados, né? Então, assim, foi isso, Natália. Foi tudo muito curioso, as reações e essa percepção também, né? Então, alguns apoiadores, eles têm noção da situação de cada um da família do Bolsonaro e principalmente da atual situação do ex-presidente, que ele não vai poder voltar a se candidatar, mas ele vai poder indicar. E, inclusive, ela até citou, ele tem que indicar alguém, assim como o Lula fez na época da Dilma. E foi isso, os poucos, né, petistas que se manifestavam, né, nos prédios ali da Redondeza, foram extremamente hostilizados nas ruas, quem estava ali embaixo foram vaiados, as pessoas faziam sinal, né, com o dedo do meio para eles, xingavam, e logo no final ali também da caravana, teve um grupo de uns 5 rapazes que eles estavam na janela fazendo L, brincando, se divertindo com quem estava passando ali embaixo. E as pessoas, né, enfim, da rua faziam xingamentos, falavam umas coisas horríveis. Foi isso, a Não, experiência. muito legal o seu relato, Daniele, bem completo e traz pra gente esse clima, né? Você estava comentando aí deles falando de quem tem que ser indicado aí, agora que Bolsonaro não tá mais elegível. Tem inclusive um dado falando aqui da pesquisa de um grupo da USP que fez aí de dentro dessa população, do público que estava lá, quem que eles acham que deveria ser o próximo. Para terminar seu relato aqui, queria só um detalhe então dessas manifestações que você viu ali, tanto do outro lado de pessoas que você citou, que levaram bandeiras, fizeram provocações e foram atacadas. Você fez a referência de que eles, ao falarem da sucessão ali de Bolsonaro, citarem Lula, tem que indicar alguém também, mas também teve o lado ali do que você falou, do fazer o L. Eu vi que tinha até gente com brincadeira de fazer o Elon, em referência ao Elon Musk dessa vez. A gente sabe que os cartazes e tudo mais, eles estavam pedindo muito ali para não ter nada de ataque, para não complicar ainda mais a situação do ex-presidente, mas se você pudesse dar um destaque então do que você viu na rua aí de cartaz, de manifestação, de curiosidade, o que você daria aí para a gente fechar sua participação? Natália, bem lembrada essa questão dos cartazes. Foram pouquíssimos, tá, que eu vi. Eu andei por toda a orla procurando e, assim, de fato, né, a maioria dos apoiadores respeitaram o pedido do ex-presidente nas redes sociais, o pedido do pastor Silas Malafaia de não levar cartazes. Mas eu vi 2, um deles estava escrito "Faz o Elon", com uma foto, né, do Elon Musk, e um outro cartaz, bem polêmico, foi pedindo a prisão do Alexandre de Moraes. Foi uma placa, na real, uma placa assim gigantesca, e essa foi bem polêmica, porque pela primeira vez eu vi os apoiadores de Bolsonaro hostilizando outros apoiadores de Bolsonaro. Esse homem que estava com uma placa gigantesca pedindo prisão do Alexandre de Moraes, ele foi xingado, vaiado pelos apoiadores, e as pessoas que estavam ali, né, ao entorno, em volta, acharam que ele era um infiltrado. Então, assim, ele foi obrigado a se retirar daquele ambiente para ele não ser agredido. Foi basicamente isso. E de placas mesmo foram só essas 2 que eu vi. Uma pedindo a prisão do Alexandre de Moraes, outra faz o Elon, e vi algumas camisas também aí em referência ao Elon Musk.